O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Verbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezverbal.com. Coluna aberta. Cerca de 67% dos eleitores israelenses foram às urnas na última terça-feira, dia 9 de abril. Isso, e do último programa para esse, né, além das eleições, no final de semana nós tivemos dois fatos novos, de certo modo, que foram bastante importantes. E aí fica um aviso aí, especialmente se você quiser encher o nosso saco, né, cobrando coisas que a gente falou ou não falou, deem uma olhada eventualmente no que a gente publica entre um programa e outro. Por exemplo, no meu caso também tem a coluna na Gazeta e, inclusive, a primeira dessa semana foi sobre a eleição em Israel. E qual foi esse fato novo? O governo russo localizou na Síria, num cemitério perto de Damasco, os restos mortais de um sargento israelense que estava desaparecido desde 82, da Guerra do Líbano, né? A Guerra Civil no Líbano, que teve intervenção de Israel e da Síria. E o Netanyahu foi até Moscou no fim de semana, véspera de eleição, para formalizar essa questão e anunciar a repatriação dos restos mortais. E isso acabou gerando uma repercussão muito positiva para o governo Netanyahu, por dois motivos. Primeiro, a questão de você repatriar os restos mortais de um soldado, aquela questão um herói de guerra, cívica, patriótica, ainda mais numa sociedade em que as forças... militarizada. Exatamente, as forças militares fazem parte, basicamente, da vida de quase todo israelense. O serviço militar é obrigatório para ambos os gêneros. Sim, e obrigatório. Assim, tá? não é o alistamento, é o serviço militar. E homem é 3 anos e vira reservista até os 40, sendo que vários vão e voltam. E mulher é 2 anos e também continua reservista e também várias vão e voltam. Alguns ficam direto nas Forças Armadas. E assim, quando eu digo vão e voltam, eventualmente você tem que prestar serviço militar periodicamente para reciclagem, digamos assim, para se manter atualizado. Então, e importantes quadros da política israelense são advindos das forças de defesa. Sim, os dois principais candidatos dessa eleição. Era um general, o Benny Gantz, e o Netanyahu, que foi oficial do serviço especial, né, das forças especiais, foi um comando. Como eu já disse aqui, eu tenho certeza que o Netanyahu, um dia, ele deu cabo da vida de alguém. Entendeu? Já falei isso. Ele e o Putin. Tô brincando, tá? Não briguem comigo. Ou não tanto. Então, assim, primeiro, deu essa repercussão muito positiva para o governo Netanyahu, né? Repatriar os restos mortais de um militar desaparecido desde 82. E segundo, essa cooperação, essa relação boa entre Netanyahu e Putin, essa aproximação entre Israel e Rússia, ela acaba sendo muito bem vista pelos cerca de 1 milhão de eleitores israelenses que são de origem ex-soviética. Muitos são falantes de russo ainda. Eu já falei isso aqui. Nos hospitais em Israel é obrigatório que todo e qualquer aviso esteja em hebraico, em inglês, em árabe e em russo. Russo não é idioma oficial do país, mas é obrigatório nos hospitais, porque você tem muitos idosos que nasceram na União Soviética, não tem muito conhecimento de hebraico, e aí o cara vai no hospital por algum motivo, ele tem que saber ser orientado. A gente repercutiu recentemente que o Roman Abramovich, né, o proprietário do Chelsea, se mudou para Israel, porque Sim. ele é de origem judaica. Sim, inclusive fugindo da justiça inglesa, por isso que deu polêmica sobre isso. Então, assim, esse fato novo do fim de semana acabou gerando uma repercussão muito positiva para o Netanyahu nas vésperas da eleição. Teve a questão da anexação, que a gente mencionou no programa passado, né? E aí, no final das contas, as eleições foram apertadas, porém, deu Netanyahu, deu Bibi. Inclusive, mandar um abraço para o nosso ouvinte lá de Israel, o Gil,
Milnitsky, que sempre interage via Twitter, que ele inclusive fez um comentário muito carinhoso falando, olha, eu votei no Benny Gantz, estava torcendo por ele, porém vocês têm razão em apontar que o Netanyahu é o favorito e vai ser o vencedor e tudo mais. E o Felipe Altschuler também, que no dia da eleição estava compartilhando bastante coisa lá na chancelaria. Também. Sim, o Felipe estava cabo eleitoral do Benny Gantz. Né? Não sei se serviu sob o comando dele, mas enfim, estava ali, deve ter servido, né? Mas estava ali cabo eleitoral do Benny Gantz. E aí, no fim das contas, tivemos o Netanyahu como o vencedor das eleições. Porém, novamente, um parlamento extremamente fragilizado. O famoso venceu, mas não levou, né? Não, então, o que acontece? Tem duas coisas aqui. A primeira é, o Netanyahu vai enfrentar uma oposição grande, já que o azul e branco do Benny Gantz ficou com 35 cadeiras das 120. O Likud do Netanyahu ficou com 36. E assim, até o 99% da apuração estava 35-35. E aí, no último instante, o Likud ficou com 36. Por quê? Porque os últimos votos a serem apurados, eu até tuitei isso, são dos soldados em serviço. E muitos votaram no Netanyahu, talvez por essas questões. E o Likud teve um crescimento de 6 assentos em relação à última eleição, enquanto que o azul e branco teve 24, né? Porque ele era uma junção de partidos pequenos. O grande perdedor foi os trabalhistas, né? Sim, que é o partido histórico da centro-esquerda israelense, o partido que fundou Israel, teve o seu pior desempenho eleitoral da história. Vai ficar com só 6 cadeiras o Partido Trabalhista. Perdeu 13 ao todo. Sim, o Benny Gantz acabou surgindo aqui como essa oposição Netanyahu, essa oposição viável. Só que assim, a gente já falou, o Benny Gantz ele não é um candidato, digamos assim, que, por exemplo, os movimentos de esquerda brasileiros vão considerar de esquerda, porque do ponto de vista externo, ele é um governo à direita, ele é um governo que busca agradar a direita com questões de segurança. Olha, é o seguinte, não vai ter retirada da Cisjordânia. É um general, né? Sim. Ele é de esquerda em aspectos internos, como, por exemplo, a questão da saúde pública em Israel e do ensino público e dos ortodoxos terem que fazer o serviço militar, né? Que foi o que fez o atual governo ruir, divergência sobre isso. E aí entra a questão, que é o seguinte... Em teoria, a coalizão do Netanyahu pode ficar com 65 assentos, ou seja, 5 a mais do que a maioria, maior do que a coalizão que ele tinha, que era de 61, uma coalizão extremamente delicada, com 36 assentos do Likud, 8 assentos do Shas, que é da direita ortodoxa, 7 do judaísmo unido da Torá, que é da direita ultra-ortodoxa, 5 do Israel Beitenu, que é o partido do Lieberman da comunidade russófona em Israel, que a gente já mencionou anteriormente. 5 da direita unida. O que é um contrassenso, né? Porque se fosse unida mesmo, não teria os outros partidos. Que é um partido de direita, nacionalista. Não chega a ser religioso. Tá? Ele é meio secular, meio religioso, mas ele é uma direita mais pra ponta, assim, mais direita. E, finalmente, 4 do Kulano, que é um partido de centro-direita. E é um partido secular. Qual é o problema disso aqui? Essa coalizão, em teoria, dá 65 assentos. Porém, o Kulano e o Israel Beitenu, que são 9 assentos, são a favor dos ortodoxos no serviço militar. Já o Shas e o judaísmo unido da Torá são contra. 15 assentos do outro lado. Então, não necessariamente o Netanyahu vai conseguir formar uma coalizão. Tá? O Netanyahu foi o vencedor da eleição. O Netanyahu vai receber a prerrogativa do presidente de formar a coalizão, já recebeu, na verdade. Ele tem, em teoria, capacidade para formar uma coalizão com 5 assentos de maioria, porém, todavia, entretanto, mas ele talvez não consiga, tá? Por conta dessa divergência interna, especialmente em relação à ideia do serviço obrigatório militar ser estendido aos judeus ortodoxos. Qual é a questão ali?
Pros judeus ortodoxos, eles devem estar isentos do serviço militar, porque o serviço deles em prol do judaísmo é religioso, é estudando a religião, é difundindo, é estudando para ser rabino, é orando, tá? O serviço deles ao judaísmo é esse, é a oração. Não é o militar. O militar é o serviço dos seculares ao judaísmo. Só que os seculares falam, não, pera aí, o jovem israelense fica 3 anos dele no exército, no mínimo, tá? Mínimo dos mínimos, corre risco de vida, entendeu? Tem que trocar tiro e tudo mais, e o cara fica lá só estudando os textos sagrados. Pera aí, isso aí tá errado. Então, por exemplo, tem a ideia do meio termo, e aí fiquem de olho nisso, que é, por exemplo, quando um jovem israelense, ele por algum motivo de saúde não pode servir ao exército, por exemplo, eu sei que jovens que sofrem de diabetes são isentos do serviço militar por conta do tratamento, de ter que tomar insulina e tudo mais. O que eles fazem? Eles fazem serviços comunitários. Então você vai fazer parte, por exemplo, ali de um centro de coleta de doações, você vai fazer parte, enfim, você vai fazer algum serviço para a comunidade. Então eu não duvido que essa solução seja adotada pelos ortodoxos, só que de forma obrigatória. E até porque também os ultra-ortodoxos têm essa questão também, né? Eles têm algumas interpretações até de que o Estado de Israel é herético, né? Eles não se consideram israelenses sob essa bandeira, né? Sim. Embora esses, né, até por uma questão de coerência, em Israel são minoria. Eles são os de Jerusalém, normalmente, que são, e os de Hebron, acho, que Hebron, inclusive, é uma cidade da Palestina, né, mas que tem uma comunidade judaica dentro de Hebron, mas isso é muito comum em Nova York, né? Os ortodoxos nova-iorquinos, você vê assim, os caras Israel, Isassim, né? Esse tipo de protesto, né? Isassim é um pecado. Falando rapidamente aqui do resultado das eleições, além do resultado geral, né? Em Tel Aviv, né? O azul e branco foi o maior vencedor, com 46% dos votos, o Likud com 19%, o Meretz, que é o Partido Verde, com 9%. É engraçado que, sim, basicamente a mesma notícia foi publicada pelo Jerusalem Post, que é um jornal à direita ligado à comunidade ortodoxa e à Universidade Hebraica de Jerusalém, e pelo Haaretz, que é um jornal secular dos trabalhistas. O Jerusalem Post classifica o Meretz, que é o Partido Verde, como far left, tipo extrema esquerda. O Haaretz classifica o Meretz como, tipo, left green, tipo, a esquerda verde, tipo, uma especificidade da esquerda. Então eu achei isso curioso. Mas o verde ficou com 9% e os trabalhistas com 8,5%. Já em Jerusalém, 25% para o Likud, 23% para o Judaísmo Unido da Torá, 14% para o Shas, 12% para o Azul e Branco, e 7% para a União da Direita, ou seja, Jerusalém é uma cidade muito mais conservadora e ortodoxa do que Tel Aviv. Em Beersheba, o Likud ficou com 43%, o Azul e Branco 18% e 9,5% para o Israel Beitenu. Em Haifa, que é o principal porto de Israel, né, ao norte, o Azul e Branco ficou com 33%, Likud com 24%, Israel Beitenu 7%. Em Nazaré, que é das cidades de Israel, a cidade com maior população de origem árabe. E daí tem um ponto importante, né, sobre o comparecimento da comunidade árabe às eleições. Lembrando também, né, que nem todos os árabes são eleitores, cerca de metade dos árabes que vivem em Israel não são considerados cidadãos israelenses porque não podem votar. E dos que estão aptos a votar, apenas 45% foram às urnas, e daí teve diversos motivos, né? Teve uma questão que foi um boicote, justamente, às eleições, e outra que uma questão que foi muito debatida foi que a empresa que presta as relações públicas ao Likud instalou câmeras em 1.500 pontos de votação da comunidade árabe, tentando intimidar
esses eleitores. E inclusive o Netanyahu confirmou isso depois, na quinta-feira, dizendo que o partido estava por trás desse método, e nas palavras dele isso era para garantir um processo de votação kosher. E detalhe, quem denunciou isso foi a polícia israelense, tá? Porque os monitores estavam com câmeras ocultas na roupa. Sim. E aí a polícia foi lá e falou, peraí, o que é isso aqui e tal? E aí foram lá e pegaram os caras, tá? Não foi algo que avisaram, olha, nos locais de votação de árabes vai ter câmeras, tá? Então teve essa denúncia, veio da própria polícia de Israel. E aí em Nazaré, né, 53% votou no Hadash-Ta'al, que é uma coligação de esquerda, de partidos árabes e esquerda, com a esquerda israelense, né, digamos assim, o Partido Comunista Israelense, por exemplo. E que manteve as 6 cadeiras no Knesset. E 30% do Ual Balad, tá? Não é uma balada, é uma lista, digamos assim, árabe-centrista, tá? E que perdeu 3 assentos. 7% para o Meretz, os verdes, e 4% para o azul e branco. Aí, em Eilat, né, a cidade mais ao sul, ali o resort do Mar Vermelho, 43% votou pelo Likud, 26% pelo azul e branco. E no maior assentamento na Cisjordânia, tá, a cidade de Modin Ilit, tá, 80% Judaísmo Unido da Torá, 17% Shas, 22 pessoas, o que dá 0,1%, votaram pelo azul e branco, e 3 pessoas votaram pelo Hadash-Ta'al, tá? Então, tem ali também uma clara clivagem geográfica e demográfica do voto em Israel. Então tá aí, Netanyahu vencedor, ponto final. Agora, se vai conseguir, né, formar o governo, são outros 500. Além disso, outras 2 notícias de Israel. Uma é que o Netanyahu, na quinta-feira, dia 11, foi convocado, né, a dar mais respostas para a Procuradoria israelense por conta dos 3 processos por corrupção e favorecimento que ele está enfrentando, né? Por conta das eleições, justamente, né, a audiência dos advogados do Bibi com o Avichai Mandelblit, né, o Procurador-Geral de Justiça, havia sido adiada, mas quinta-feira, né, ele já teve aí que prestar mais satisfações e tudo mais. Lembrando que, se ele for condenado, ele tem que renunciar. Porém, mesmo se ele for indiciado, ele não é obrigado a renunciar. Ele vai sofrer muita pressão para renunciar, sem dúvida alguma, porém, ele não é obrigado. E, além disso, empresas israelenses, né, com investimento privado, porém também apoio do governo, mandaram uma sonda para a Lua, chamada Bereshit, que não conseguiu pousar no último minuto, tá? Depois de uma falha dos seus motores, porém a ideia era conseguir pousar na Lua. Israel se tornaria o 4º país a conseguir isso, né? Depois de Rússia, Estados Unidos e China. Porém, Israel já entra ali num clube muito restrito de países que conseguiram orbitar a Lua. Lembrando que o foguete que manda satélite para algum lugar é o mesmo foguete que manda bomba na cabeça de alguém, tá? Então, assim, que Israel tem armas, né, tem mísseis balísticos e tem ogivas nucleares, isso não há dúvida, tá? Ele só não é confirmado por conta ali da política chamada de opacidade nuclear, tá? Saindo de Israel, agora vamos ali primeiro um pouquinho ao norte, né, na Turquia, onde o Erdogan culpou o crime organizado, tá, pelo seu partido ter perdido as eleições em Istambul,
dizendo que organizações criminosas manipularam as urnas e impediram pessoas de irem votar numa votação que foi toda irregular, tá? E pediu uma recontagem. Quem estava organizando? Então, isso se chama não saber perder. Pois é. Pois é. E lembrando que o Erdogan foi prefeito de Istambul. Ele teve muito destaque quando ele se tornou justamente prefeito, né, de Istambul. Então, tá aí a reclamação, a queixa, né, do Erdogan em relação às eleições. Ele não soube perder, porque perdeu nos principais centros, embora, repetindo, a gente comentou isso no programa passado, o seu partido continue sendo o maior partido, né, em número de votos, mesmo nas eleições regionais. Indo agora para o Irã, rapidinho, a gente vira ali, a gente sai de Istambul, segue reto, vamos até o Irã, onde nós temos duas notícias. A primeira é que o país está sob fortes chuvas por 2 semanas. Cerca de 1.900 cidades e aldeias já declararam enchentes e temos pelo menos 70 pessoas mortas e 86 mil pessoas desabrigadas. E por que estamos falando disso? Não apenas pela questão humanitária, né? Mas porque boa parte dessas chuvas são na região do Khuzistão, que a gente já mencionou anteriormente, que desperta a quinta série em muita gente, que é a principal região produtora de petróleo no Irã, que pode, ou seja, as chuvas podem ter um impacto econômico, e também porque o Irã, o governo iraniano, determinou uma ação grande até, né, bastante complicado, acho, de ser executada, mas que uma cidade de 60 mil pessoas vai ser inteiramente evacuada. Tá? O governo iraniano determinou a evacuação de 60 mil pessoas da mesma cidade para evitar mais perdas de vidas na região. E fica, é claro, também aqui um abraço nosso a todos os nossos ouvintes do Rio de Janeiro, que também sofreram aí com várias chuvas nessa semana, também sofreram com o fato de que esse ano a Prefeitura do Rio de Janeiro investiu R$0 na manutenção dos sistemas de drenagem, dos sistemas de escoação, e também um abraço para todos os nossos ouvintes de Maceió, uma cidade que também está sofrendo não com chuvas, mas com um processo de erosão bastante perigoso, né, que a gente já comentou aqui recentemente, inclusive porque um ouvinte nosso mandou. Tem imagens assustadoras. Pois é. Então fica aí um abraço e tomem cuidado, por favor, tá? E também em relação ao Irã, o governo dos Estados Unidos passou a classificar a Guarda Revolucionária do Irã como um grupo terrorista. Tá? É a primeira vez que uma força militar estrangeira, né, devidamente regulamentada, estabelecida, recebe essa denominação. Ou seja, qualquer um que realize negociações com a Guarda Revolucionária vai ser considerado um patrocinador do terrorismo. Lembrando que uma analogia que eu já fiz aqui, por favor, tá, gente? É uma analogia, tá? A Guarda Revolucionária do Irã, ela é um Estado dentro do Estado. Ela tem muita força, ela disputa a força, inclusive, com a presidência do Irã, tá? A gente mencionou isso na época do lançamento de foguetes durante a negociação do acordo nuclear, por exemplo. É como se fosse, mais ou menos, uma analogia, as SS, tá? Você tem o Estado da Alemanha nazista e você tinha as SS, que era um Estado dentro do Estado. Tá? É algo nesse sentido, mas é uma analogia, não estou xingando ninguém de nazista, tá? Antes que alguém ache, tá? Se bem que, né, o general da Guarda Revolucionária já disse que quer, né, erradicar o Estado de Israel, então nesse sentido ele talvez tenha algumas semelhanças ideológicas com Heinrich Himmler. Mas, de qualquer jeito, a Guarda Revolucionária pretende, digamos assim, né, saber mais ou menos como dar um troco e muito provavelmente vai ser usando laranjas para esse tipo de contato, esse tipo de negociação, e especialmente envolvendo o Hezbollah, porque, vamos lembrar, o Hezbollah
faz parte do governo libanês. O Hezbollah é um partido que faz parte do governo libanês. O Hezbollah é um partido que tem um braço armado. Tá? Mais ou menos o que eu falei semana passada sobre o Hamas, que inclusive teve gente que não gostou, mas assim, é verdade, o Hamas tem a facção política e tem a facção armada. Se você quer considerar os dois como terroristas, ok, tem gente que não considera nenhum, tem gente que só considera um. É uma explicação isso daqui. O Hezbollah é a mesma coisa. Então, e o Hezbollah faz parte do governo libanês. Então é possível aí que tenha, né, meios de contornar. Agora, indo para o norte da África, rapidamente, né, na Líbia, tivemos retomadas, né, das ofensivas das forças do Khalifa Haftar. No caso, Califa é o nome, tá? Não é que ele usa um título de califa, até porque o califa é um título religioso, tá? Não é um título, não é uma patente militar, por exemplo, tá? As forças do Khalifa Haftar voltaram a avançar sobre Trípoli, tá? Segundo algumas estimativas, nós tivemos pelo menos 54 pessoas mortas nessa última semana, tá? E lembrando que a Líbia tem 3 facções, digamos assim, disputando o poder na Líbia, tá? As forças do Khalifa Haftar, ele foi um general do governo do governo Gaddafi, e que são as forças mais nacionalistas seculares, digamos assim, tá? Que é a força ali do parlamento de Tobruk. Aí nós temos, né, o governo do Acordo Nacional, que são as forças de Trípoli, né, que tem reconhecimento internacional também, que esse é o grande problema. Por quê? Porque a facção do Khalifa Haftar, ela controla a maior parte do país, tá? Que é o grupo, né, de Tobruk. Agora, as forças de Trípoli são as que têm maior representatividade internacional. E, finalmente, né, o governo de salvação, que aí já está meio que indo por água abaixo, né, já está bastante enfraquecido, e que tem ligação com os movimentos religiosos, inclusive, né, ali células do Daesh dentro da Líbia. Então a questão é, a ONU, a comunidade internacional, países europeus, estão tentando negociar essa situação, estão tentando evitar uma queda do governo de Trípoli pela força, com uma maneira de ainda ter alguma influência, né, no destino líbio e nos terminais de petróleo da Líbia, já que quando a gente fala da região de Trípoli, da região de Sirte, que são controlados pelo governo, né, pelo governo do Acordo Nacional, são regiões terminais de petróleo. Já basicamente todo o resto da Líbia é controlado pelas forças de Tobruk. Inclusive Benghazi já foi tomada pelo Khalifa Haftar, que tudo indica que ele vai se tornar a principal autoridade do país, né, consolidando um controle pela força, pelo menos numa primeira instância. O que acontece? Tivemos um pedido de trégua, tivemos ali um rechaçar desse avanço das forças do Khalifa, né, do Khalifa Haftar, que pode ter sido, inclusive, só um avanço ali para dar um alerta, né, só para, olha, né, não vão achar que está tudo bem não, a gente ainda precisa resolver as coisas. E aí, a comunidade internacional está buscando uma saída negociada, mas a Líbia continua nesse cenário de guerra civil e de insolvência estatal. Finalmente, na Argélia, foram marcadas eleições para 4 de julho, tá? Não sei se essas eleições foram influenciadas, a data foi influenciada pelos Estados Unidos, né? Mas teremos as eleições dia 4 de julho, embora os protestos continuem, e vamos ver o quão livres serão essas eleições, né? Quem vai poder disputar, os partidos que vão poder disputar, vamos ficar de olho, mas está aí, pelo menos temos a notícia, né, do anúncio das eleições.